Bem-vindo a mais um Legado em Casa, um lugar de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Ó, 3 áreas importantes da vida de todo mundo. Então, antes de qualquer coisa, já ativou o sininho, já está seguindo aqui, encaminha para as pessoas, compartilha com elas, manda o link lá no seu grupo do WhatsApp, manda esse link, que ó, vai transformar a sua vida, você vai ajudar a transformar a vida de outros também. Então já siga aqui o canal. O tema de hoje é produtividade. Meu Deus, é o que todo mundo está falando. Produtividade é o que todo mundo deseja, só que assim, ó, guarda isso. Produtividade não é produção. Mas como assim, Cristiano, não é? Não é. Tem gente que está se afundando no tempo de produção e não sendo produtivo. Guarda isso aí. Ó. O problema do líder ou das pessoas nos dias de hoje não é o excesso de trabalho, é o excesso de desgaste sem significado. É o excesso de fazer coisas que não têm significado nenhum. Nós gastamos tempo com aquilo que não traz retorno, nós gastamos tempo com aquilo que não acrescenta na nossa vida, nós gastamos tempo com aquilo que não muda a nossa história. Você precisa ter uma história mudada, transformada. Todo mundo precisa de Deus para poder mudar, mas você precisa de tomar decisões concretas, corretas, e produtividade não é produção, não é sair fazendo as coisas igual maluco. Isso daí é você não ter foco. Produtividade traz para nós uma vida com mais qualidade. Quando a gente entra nessa loucura, sabe o que acontece? Nasce então um burnout, por exemplo. É, sabe? Burnout é excesso de coisas que a gente está fazendo sem foco nenhum e ainda tem uma pressão externa, tem um assédio junto, aí acontece, vai nascer o quê? Falta de controle, falta de propósito, falta de recuperação, falta de concentração, a síndrome, o SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado, o doutor Augusto Cury fala sobre isso, né? Então, nasce isso. Você já parou assim e ficou observando você mesmo? Eu gosto de observar as pessoas, mas também gosto de me observar. Você fala assim: "Cara, não consigo ficar sem pensar em nada, a cabeça tá assim meio maluca, né". Então, quando o celular ele entra assim, quando o computador, o tablet, ele entra nesse mecanismo, sabe o que acontece, né? Vai pifar, daqui a pouco pifa. Então, eu tô achando que eu tô usando de produtividade, mas eu tô usando de produção. E aí eu lembrei agora, tem uma frase do Charlie Chaplin, não sei se você gosta aí, BR, do Chaplin, eu vou falar do Charles Spencer Chaplin. Tem uma frase no filme, no livro, O Grande Ditador, aí ele tem lá o último discurso, ele fala assim, no final, o discurso é grande, né, ele fala: "Não sois máquinas, homens é quem sois". Quer dizer, eu não sou uma máquina, eu sou homem. Tem gente que confunde produção com produtividade, produtividade com produção, e o que ele vira? Uma máquina, só que você não é máquina não, filho. Você, assim, você tem aí suas limitações, tem suas emoções, tem sua família, tem sua vida. O que você precisa? Ponto número 1 aqui, ó, gestão de energia, não é gestão de tempo. Ah, mas tem um monte de curso de gestão de tempo. Você deve fazer, porque tem um monte de curso, talvez um dia eu fale. Mas assim, ó, o tempo ele é fixo, a energia é gerenciável. Você já mexeu no computador, você dá uma paradinha no computador, para de mexer, o que ele faz? Economizar energia. O que a gente precisa? Fazer a gestão da energia. Nós somos energia, nossa mente é energia. Nós temos tipos de energia: energia física, emocional, mental e espiritual. Eu preciso lidar com a minha energia física, das minhas emoções, mental e da minha vida espiritual. Você precisa se alimentar espiritualmente também. Precisa ser fisicamente, precisa ser emocionalmente, precisa ser mentalmente, mas precisa ser espiritualmente. Você precisa ser um líder de você mesmo, né? Para que você não fique tomando decisões ruins. Quando essas 4 energias elas caem, a gente pode até um dia, né? Gravar sobre essas 4 energias, sabe, sim, gravar um vídeo sobre isso. Mas vamos lá, quando essas energias caem, o que você faz? Decisões ruins. Falta oxigênio no seu cérebro. Então o que eu preciso? Vamos lá para a prática. Papel, caneta na mão. Mapeie o seu dia por energia. Mapeie onde está sendo consumida a energia. Alta energia, baixa energia. Então assim, alta energia, decisões estratégicas. Não gasta a sua
energia em decisões que não são estratégicas. Para de querer resolver o problema que não é seu. Meu Deus, um dia eu levei uma pancada assim, ó, na boca do estômago. Para de querer resolver um problema que não é seu. Às vezes a gente quer resolver um problema que não é nosso. O problema que não é seu, não é para você resolver. Você nem ganha para isso. Você nem está na posição para isso. Aí a gente fica com conversinhas vãs. Baixa energia, tarefas operacionais do meu dia a dia. Tem coisa que não preciso pensar. Ó, eu estou em casa, aqui é a minha casa, ali está a pia da cozinha. Eu preciso pensar que eu tenho que lavar a louça? Não. Você vai lá e lava a louça. Entende? Eu preciso pensar que eu tenho que encher a garrafa de água, se eu quero uma água gelada da geladeira? Não, vou lá e encho a garrafa. Então, isso daqui ó, não é para ficar divagando, não é para ficar, o planejamento estratégico para lavar a louça. Não, filho, só vai lá e faz. Agora eu vou gastar a minha energia, da minha mente, do meu físico, do meu emocional, do meu espiritual, com coisas que merecem, com coisas que são importantes. 2, prioridade. É uma palavra no singular. Eita! Esse negócio de prioridades não dá certo. Alta performance vem de alguns pontos, vem do foco, não vem de volume, que eu estou gritando, vem de foco. Aliás, tem um livro do Daniel Goleman, escrito Foco, capa azul assim, escrito Foco. Esse livro é extraordinário, mas é grossão assim, né? Tem que estar com foco para ler, querendo mudar a vida. Então, assim, a maioria das pessoas trabalha muito em coisas irrelevantes. Não trabalha com coisas que mudam a história, irrelevante. Então a gente precisa o quê? Criar foco. Eu estava vendo esses dias aquela cientista brasileira, né, que descobriu lá, enfim, uma substância dentro do que o nosso corpo produz, essa galera que tem paralisia, né, que, enfim, o cara estava paraplégico, tetraplégico, o cara voltando a andar. E aí foi feita uma pergunta para ela falou: "Cara, são 20, 30 anos, é a minha vida nesse foco". Ó, a vida dela no foco para salvar vidas. É isso que você precisa fazer. Você precisa ter foco. Então, aplicação. Siga apenas fala comigo, uma tarefa que você vai concluir de verdade. Esse negócio de fazer 10 coisas e não concluir as 10 coisas, tudo está pela metade. Isso daí, gente, é procrastinar, isso daí é desanimar, isso daí. O que eu preciso para ser mais produtivo? Pega um e termina. Pega outro e termina. Pega o terceiro e termina. Então, assim, ó, não sei o que está aí na sua casa, na sua empresa, que você não terminou. Talvez você pode até escrever aqui embaixo nos comentários. Olha, eu comecei, mas não terminei isso. Eu falei que ia fazer, mas não fiz isso. Então, para você aumentar a sua produtividade, o que você vai fazer? Uma coisa. Escreve aqui para mim o que você vai fazer. Uma coisa. Vai começar e terminar. Todo mundo fala tem iniciativa, mas pouca gente tem acabativa. Já ouviu falar disso? As pessoas começam, mas não terminam. Então a gente precisa. Terceiro pilar, terceiro ensinamento, fundamental. Descanso é estratégia. E eu sempre falei para minha filha, eu sou o pai, a Júlia ela coloca muita pressão nela mesma, nos estudos, nas coisas que ela tem que fazer. Aí eu falava assim, Júlia, vamos faltar da escola? Ela falava: "Pai, meus amigos te amam, você fala para eu faltar da escola". Bom, espera aí, eu falo para você faltar, para você descansar, porque descansar também é aprendizado. Agora, se o seu amigo nunca vai, eu tenho que falar o contrário para ele: "Vamos para a escola", né. Eu nunca tive que falar para ela ir para a escola. Ela sempre acordou muito mais cedo, sabe assim, se dedicou nisso daí. Às vezes eu tinha que desacelerar ela, gerar o quê? Descanso, porque descanso também é aprendizagem. Descanso também é avanço. Não é descansar a vida inteira, né. A gente vai descansar na eternidade. Mas é o quê? Pô, coloca lá um ritmo. Por que que as aulas na escola têm 50 minutos? Já parou pra prestar atenção nisso? Você acha que isso daí veio da onde? Alguém não, isso daí é o seguinte, 50 minutos, descansa. 50 minutos, descansa. Então, você pode até colocar 1h30, sabe assim? 1h10, eu não sei. Descansa, coloca ali um pomodoro, né, coloca lá no seu celular, despertar. Descanso, 5 minutos, levanta, bebe água, vai ao banheiro, sabe assim, respira, pega um café, faz alguma coisa. Ó, todo dia 7h10 é aqui, né. Então é a hora o quê? Pode ser que é a hora do seu café, pode ser que é a hora que você esteja no trânsito, você está escutando, mas gere isso daí.
A missão dos grandes líderes, ela passa por um tripé, anota isso: missão, retirada e renovação. Então eu sei que eu tenho que fazer, eu sei a hora que eu não tenho que fazer, e eu sei a hora que eu preciso renovar a minha mente, renovar a minha vida, seja descansando, seja lendo um livro, seja indo para uma palestra, seja conversando com alguém para refrigerar. Então pausa de 5 minutos, de 10 minutos é importante, né? Por isso que tem lá o sábado, domingo para a gente descansar, ou enfim, algum dia da semana que a sua empresa dá de descanso para você. Isso é importante. 4. Limites saudáveis. Pessoas sem limites ensina desorganização para os outros. Então, para de dizer sim para tudo. Precisa dizer não. Você que é pai, que é mãe, olha aqui para mim, de verdade. Seu filho precisa de limites. Seus liderados precisam de limites. Você precisa de limites. Não é para sair fazendo tudo. Tem coisa que não é com você. O não é pedagógico, o não é importante, o não faz a gente crescer. Pessoas que só falam sim, ó, ah, receba com carinho. Pessoas que só falam sim criam monstrinhos. É, eu vejo um monte de monstrinho por aí. É gente que não valoriza, é gente que não respeita, é gente que. Cara, eu preciso entender que as coisas vão acontecer na minha vida, eu vou ter mais produtividade se eu for mais organizado. Se eu falar não também. Então eu preciso colocar limite. Coloca limite aí. Ó, use uma frase aqui prática. Agora não consigo assumir isso com qualidade. Fala assim, ó, agora eu não consigo assumir isso com qualidade. Nesse prazo que você quer, eu não consigo entregar, eu consigo entregar em outro prazo. Mas você disse um prazo, por favor, né? Vai dar mancada não, vai lá e entrega isso daí. A autoridade aumenta quando a gente se posiciona, colocando os limites. Então eu posso usar ferramentas, usa lá PDCA, 5W2H, o Pomodoro que eu falei, usa uma ferramenta de gestão, usa um Kanban, usa um Trello, usa Pipefy, Asana, qualquer coisa, agenda, usa agenda para você aumentar a sua produtividade. Não faz de qualquer jeito não. Vamos terminar com um versículo bacana? Lembra lá, aqui é um lugar de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Por que, Cristiano Breda, você deixa versículos? Espiritual. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela traz ensinamentos que pode ser para mim e para você transformar a nossa vida. Marcos capítulo 6, versículo 31. Marcos 6, 31. Então, porque tantas pessoas iam e vinham que eles não tinham tempo nem para comer, Jesus então fez uma proposta. Venham comigo para um lugar mais desértico e descansem um pouco. Eles estavam sofrendo pressão que as pessoas estavam indo e vindo, não deixavam eles quietos um pouquinho. Aí Jesus falou, vamos para um outro lugar? Um lugar para a gente poder ter um descanso, conversar a sós. Às vezes a gente precisa fazer isso com o nosso time. Ao invés de fazer reuniões onde está todo mundo, faça encontros no café com as pessoas para poder gerar valor, mudança. Afinal de contas, a gente precisa aumentar a nossa produtividade e não a nossa produção, porque são coisas diferentes. Um grande abraço, até mais.